Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 3, versículos 4 e 5. Nós estamos diante aqui de duas situações interessantes. A primeira delas é que o conceito de novo nascimento era novo no Novo Testamento. Nicodemos era um mestre em Israel, ele ensinava a Torá para os seus alunos. Ao que tudo indica, era um homem respeitado, era um homem de nome na sua comunidade. Mas quando Jesus usou o termo nascer de novo, Nicodemos não tinha a menor ideia do que Jesus estava falando. Ele chega a fazer uma pergunta esdrúxula. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe nascer? Ou seja, ele estava dizendo, como assim? Eu teria que voltar para o ventre da minha mãe para poder nascer outra vez, nascer de novo? Então, era um conceito absolutamente novo. Nunca ninguém havia dito algo parecido na velha aliança. Então, Jesus veio para causar alguns distúrbios, para chacoalhar a falsa compreensão, ou a compreensão limitada e até desviada, que muitos estudiosos da Torá nessa época desenvolveram. O problema é que eles não estudavam apenas a Torá, mas eles também estudavam os comentários da Torá. Então, até hoje o Talmud é muito respeitado em Israel, porque o Talmud é o comentário da Torá. Assim como os muçulmanos têm o Hadith, né, que são os comentários daquilo que Maomé fez ou deixou de fazer ou ensinou, os judeus também têm os seus comentários, que é o Talmud, é uma coleção de comentários e de doutrinas discutidas e ampliadas. Então, ao ampliarem conceitos do Velho Testamento, eles acabaram, sem perceber, criando outros preceitos ou enrijecendo os preceitos que foram criados por Deus. Por isso que Jesus fazia certas coisas no sábado, como, por exemplo, curar pessoas no sábado, e os judeus ficavam apavorados. Por quê? Porque Deus proibiu no Velho Testamento curar no sábado? Não. Deus nunca disse que era proibido curar no sábado. O que Deus disse que não deveria ser feito no sábado era trabalhar. Era uma atividade para gerar dividendos ou recursos, pagamentos, dinheiro, salários, etc., que configurasse labor. O mandamento era esse. Mas eles foram comentando, expandindo, desenvolvendo, chegou a um ponto, na época em que Jesus andou fisicamente na terra, em que curar um enfermo no sábado causava mais impacto do que a cura em si do enfermo. Aquele homem da mão mirrada, por exemplo, que quando ele entra no lugar onde Jesus está ministrando, na sinagoga, Jesus chama ele para o meio, manda ele estender a mão. Quando ele estende a mão, diante dos olhos de todos, a mão daquele homem que era toda mirrada, de repente se estende, visivelmente curado diante de todos. Qualquer pessoa ficaria impactada com aquilo. Uau, como que isso é possível? Não. Eles ignoraram completamente o milagre e focaram no fato do milagre ter acontecido no sábado. Então havia uma ruptura religiosa e espiritual do povo de Israel com a Torá. Por isso que o que Jesus dizia chocava, porque Jesus veio resgatar a compreensão da Torá, assim como Paulo, depois de Jesus, veio trazer consciência, compreensão da Torá.
de qual era a intenção de Deus quando ele disse as coisas que hoje estão escritas tanto na Torá, que são os 5 primeiros livros de Moisés, os livros de Moisés, bem como no restante do Velho Testamento. Então Jesus veio, começou a dizer coisas que estavam ligadas à essência do Velho Testamento. E eles rejeitaram, porque aquilo não condizia com a compreensão que eles desenvolveram daquilo que Deus havia falado. Ou seja, nós corremos risco semelhante. Eu vejo tanto debate, tanta discussão por aí afora, no meio da igreja, entre líderes e etc. Por quê? Porque as pessoas estão analisando as coisas que Deus falou a partir da sua própria compreensão. São poucos os que abrem a Bíblia e deixam a Bíblia falar por si mesma. Não ponha palavras na boca de Deus, não tente interpretar por conta própria aquilo que você acha que Deus falou. O que Deus disse está dito. E até aquilo que precisa de interpretação deve seguir algumas regras de bom senso, regras hermenêuticas de bom senso, de interpretação de texto. Não é nem de interpretação da Bíblia, é de interpretação de qualquer texto. Porque hermenêutica não é exclusivamente para textos bíblicos. A hermenêutica apresenta algumas regras lúcidas para você ler um texto, analisar o texto e interpretá-lo. E, portanto, existe a chamada hermenêutica bíblica. Ah, mas hermenêutica vem de Hermes, que é não sei o quê. Gente, esquece isso. Eu estou falando dos princípios de interpretação de texto. Os princípios de interpretação. Quantas pessoas, por exemplo, que no Enem, no Brasil, né, o chamado Enem, tem é um curso, né, no Brasil, que as pessoas leem um texto e não sabem interpretar, um texto comum. A história de Pedro Álvares Cabral, que descobriu, a pessoa lê o texto, não sabe interpretar o texto. Por quê? Porque não conhece regras de interpretação textual. Não vale só para texto bíblico, não. Então, quando Jesus veio, ele causou uma ruptura muito grande, porque aquelas pessoas não estavam conectadas à Torá, elas não estavam conectadas ao Velho Testamento. Elas estavam conectadas à sua compreensão do Velho Testamento. Os fariseus com a sua compreensão, os saduceus com a sua compreensão, e eles não tinham comunhão um com o outro. E quando Jesus veio dizendo a verdade, aquilo que estava no coração do Pai, quando o texto foi escrito, Jesus foi rejeitado por todos eles. E aqui está a prova do quanto que Nicodemos, que era um grande mestre em Israel, estava completamente desconectado do princípio das Escrituras. É possível um homem nascer sendo velho? Eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Aí Jesus diz a segunda coisa que eu quero destacar aqui hoje. Eu falei de duas. A primeira eu acabei de mostrar. O conceito de novo nascimento, Jesus estava trazendo, introduzindo naquele momento. A segunda coisa é que acontece no versículo 5 a mesma coisa que acontece no milagre da água transformada em vinho. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então aqui ele fala de água e Espírito. A água é vida, como eu já expliquei para vocês. Quem não viu, volte atrás e veja o capítulo 3 do Milagre das Bodas. Muito bem, água é vida e o Espírito é significado. O Espírito traz significado à vida, o Espírito traz propósito à vida. A própria palavra diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata, o Espírito vivifica, porque o Espírito traz significado para aquilo. Então Jesus diz, quem não nascer da água e do Espírito, que o novo nascimento é vida com significado, vida com propósito. Se você não tem uma vida com propósito, você não vai conseguir viver intensamente o reino de Deus. Por isso que é entrar. Antes ele fala de ver, porque o problema era a visão. O senhor é mestre porque os milagres que o senhor faz são tremendos. Não. Se eu sou mestre por aquilo que eu ensino, e não pelos milagres. As coisas que eu ensino é que me tornam mestre. Então, Jesus fala, você está com problema de visão, meu amigo. Né? Quem não nascer de novo não pode ver. O problema aqui é visão.
Aí quando Nicodemos mostra que não tem realmente nenhuma noção do que Jesus está falando, então Jesus diz para ele, você precisa ter uma vida com significado. Você precisa nascer da água e você precisa nascer do Espírito. Então o que aconteceu com Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Tomé e todos os demais discípulos de Jesus depois da morte de Jesus? Foi quando o Espírito veio sobre eles, porque vida eles tinham. Vida eles receberam de Jesus. Né? A vida vem de Cristo. Mas só quando o Espírito desceu sobre eles e os batizou é que eles ganharam significado. É que o propósito fez sentido para eles. E aí, de repente, da noite para o dia, aqueles homens que tinham medo de tudo, que viviam escondidos no cenáculo, agora estavam na rua falando e gritando em alto e bom som, pregando Jesus, ganhando almas para Jesus, curando enfermos, sendo preso, saindo, preso de novo, sair outra vez. De repente, aqueles homens se transformaram, porque eles descobriram o significado daquela vida que eles receberam. Jesus nos traz vida e uma vida com significado. E esse significado vem pelo próprio Espírito Santo de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito, quem não tiver vida com significado, com propósito, não poderá entrar no reino de Deus. Deus abençoe a todos.